Eu já tô aqui, ó, preparada para a entrevista de agora. Eu recebo a Rejane. Você conhece alguma pessoa que está sempre muito feliz, que chega a ser até chato conviver com essa pessoa? Isso pode ser um sinal de positividade tóxica. E sobre isso é o assunto que eu vou tratar a partir de agora com a doutora. Seja bem-vinda ao Vitrine. Muito obrigado. Doutora, já começo então te perguntando, né? Como que a gente pode identificar quando é uma pessoa feliz, naturalmente mais de bem com a vida, ou quando é uma pessoa que traz aquela positividade tóxica? E, aliás, o que é isso? Então, a positividade tóxica é o seguinte, a pessoa ela sempre está bem. Acontece um problema, ela está bem. Ela não se frustra, ela não tem tristeza, ela bem dizer não tem ansiedade, tudo está bem. Se acontece uma coisa com você, você chega assim, nossa, Regi, hoje eu não estou bem. Ah, para com isso, Júlia. Não, a vida é boa, é o tempo inteiro, sabe? É o tempo inteiro. Nada perturba essa pessoa. Como se ela estivesse 100% feliz, né? Mas, porém, todavia, não existe uma felicidade o tempo inteiro, né? Por quê? Porque nós temos as emoções e nós temos a vida, nós temos ciclos, nós temos fases, né? Então, uma pessoa que ela positivamente, ela ignora, vamos dizer, as emoções, o que ela está sentindo, sabe? Então, assim, com o tempo, isso pode ser muito prejudicial, né, para a parte emocional e como pode desenvolver outros tipos de doença também, né? Porque o que a gente deixa de sentir, sabe, assim, não tô, a vida é boa, tudo é bem, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então você vai passando, sabe, jogando tudo por baixo do tapete, de repente, isso vai explodir, sabe? Vai chegar um momento que vai explodir. E isso acontece muito assim, você pega a rede social, está influenciando muito isso, né? Então tem as redes, tem as páginas good vibe, né? Tudo é good vibe, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E assim, é difícil as pessoas colocarem, eu falo assim, os bastidores da vida real. As pessoas colocam o quê? Que sempre estão felizes, que estão bem, de bem com a vida, não acontece problema nenhum, o relacionamento é perfeito, os filhos são perfeitos, o trabalho... Não é, gente, não é, essa não é a realidade. Doutora, a gente pode dizer que essas pessoas, elas se vestem de uma espécie de máscara, mas que por dentro é tudo diferente? Assim, muitas pessoas, depende também um pouco de idade, sabe? Existem muitos adolescentes que eles acabam fazendo isso, essa situação, tipo, tá tudo bem, né? Como também adultos, né? Mas assim, é como se fosse uma máscara, porque não tem como você evitar uma emoção. As emoções, elas aparecem várias vezes ao nosso dia, sabe? Não tem como eu não passar uma raiva, não existe como eu não ficar triste no meu dia, como também não existe como eu vou ficar alegre, eu vou sentir raiva, eu vou ter inveja, eu vou ter nojo. Isso são emoções, eu vou ter ansiedade. Isso todos nós sentimos. Então, assim, não tem como você deixar de sentir. O que acontece com essas pessoas? Elas fingem que, vão se dizer assim, não existe emoção boa e emoção ruins, tá? Existe emoção. O problema é que a gente não quer sentir algumas emoções. Essa é a diferença. Por exemplo, eu não gosto de ficar com raiva, mas a raiva é uma emoção que está comigo, sabe? Está com você, está com todos nós. Eu não gosto de ficar triste, mas a tristeza faz parte da vida. Então, elas não querem sentir isso, elas só querem ficar, vão se dizer, com as emoções boas. Mas não tem como, sabe? Não existe como. Então, elas tentam, de alguma maneira, colocar a máscara mesmo. Está tudo perfeito. E não deixa que o outro também sinta isso, sabe? Como que você está triste? Não, você não pode ficar triste. Não, vamos, sabe? É o tempo inteiro. Né? E às vezes a gente erra um pouquinho, por exemplo, assim, que nem eu dei o exemplo. Você chega para mim e fala assim, nossa, hoje eu estou triste. Né? Eu vou falar, não, vai passar, né? Não, isso aqui, coloca um sorriso no rosto. As pessoas têm muito o costume de falar isso, sabe? Acaba sendo rotineiro. Mas não é uma coisa que quer que você esteja, passa uma semana, você chega para mim e fala de novo, nossa, eu não estou legal. Então vamos ver o que está acontecendo, viva essa tristeza, um dia vai passar. Uma pessoa positiva, ela fala, não, que isso, vamos, uma semana é muito tempo, se perder o tempo da sua vida, vamos, não pode ficar assim. Você está perdendo o tempo da vida, sabe? Então ela tenta tirar, não entende o teu sofrimento. Ela quer que você esteja feliz o tempo inteiro, de bem com a vida o tempo inteiro. Porque ela traz isso para si, né? E por dentro, na verdade, é impossível ser 100% feliz o tempo todo. E aí, doutora Rejane, eu lembro, eu adoro animações, né? E eu tento que o meu enteado também assista animações positivas, que de repente ajudem a mostrar
como isso funciona, porque as crianças também passam. Eu lembrei do Divertidamente. Ah, é maravilhoso, né? Eu lembrei aqui do Divertidamente, doutora, e eu quero que você fale para mim sobre como funciona, então, né, essas emoções ao longo do dia, ao longo das semanas, e como é positivo vivê-las, né? Então, assim, aquilo que passa no filminho, tanto um quanto dois, né? São as emoções mais básicas, depois acrescenta mais algumas, né? O tédio, a ansiedade, né? A vergonha. Então, assim, as emoções, elas vão aparecer no nosso dia. Então, não tem como você evitar, tá? Não tem como você evitar as emoções, elas aparecem. Então, assim, ela apareceu que nem hoje. Ah, vim aqui, então eu estou feliz. Estava ansiosa, sim, porque eu não te conhecia, é um assunto diferente. Então, natural, eu sentia a minha ansiedade, eu vinha sentindo essa ansiedade. Então, ok, começou o programa, tá tranquilo, né? Então, assim, você sente isso, as emoções, elas vão aparecer e não tem como a gente evitar, tá? Elas vão várias vezes, às vezes você está tão bem, de repente você fica triste. Mas talvez você vê uma notícia triste, às vezes alguém te fala alguma coisa. Você lembra? Às vezes você tem um gatilho e lembra alguma situação que você passou. Então a tristeza ela vai passar. Às vezes você está fazendo alguma coisa que nem aqui, está tudo perfeito. De repente, assim, não chega o entrevistado, não sei o que, você começa a ficar com raiva, você começa a ficar estressado. Natural. Você vai ficar, por quê? Vai te dar ansiedade, nossa, a pessoa não chegou, o que eu vou fazer, né? O que a gente vai fazer aqui no programa ao vivo? A gente vai ter que enrolar, gente. Tal, né? Então isso é natural, sabe? Sentir as emoções, você tem que sentir. E a gente tem que pensar positivo? Tem, porque assim, o nosso cérebro, o que acontece? De tudo aquilo que a gente pensa, de tudo aquilo que a gente cria, tá? 80% daquilo que nós pensamos é negativo, é muito negativo. Então 20% é pouco. Você falar assim, nossa, mas se você focar também só no negativo da vida, a tua vida também vai virar uma amargura. Então você tem que olhar, você tem que vivenciar, por exemplo, eu estou triste, eu estou com vontade de chorar. Chore, viva essa tristeza há 1, 2 dias, entenda o motivo por que você está triste, sabe? É você entender o momento. Nossa, né, qualquer situação, alguém da família ficou doente, perdeu o emprego, teve um desentendimento no relacionamento com um amigo, não sei. Qualquer situação, eu entendi o que me fez deixar triste. Tá com vontade de chorar? Chore, chora. Sozinha, com alguém, não sei, viva a tristeza. Mas viva ela num tempo, você fala assim, não, opa, já está passando agora, passou, eu vivi, eu entendi, então agora eu preciso. Vou aprender com isso? Vou. Vou aprender com a situação? Vou. Né? Que nem, por exemplo, vamos pegar a pandemia. Muita gente ficou em casa, foi um momento muito triste para várias pessoas. Daí a gente olha e fala assim, do que a gente pode tirar de positivo nisso? Né? Quantas pessoas perderam entes, né? Então, assim, tem algo de positivo? Talvez para algumas pessoas tenham, algumas não. Talvez a gente vê algumas pessoas que foram mais solidárias com o outro, que não se importavam. Então, assim, você acaba tirando algo positivo, mas não ser positivo 100%. Nossa, ainda bem que a gente tem uma pandemia que eu não precisei mais conviver com outras pessoas, fiquei em casa. Então, viu a diferença, sabe? Existe a diferença disso, né? Então, assim, eu preciso viver a emoção. Eu estou com raiva, o que aconteceu? Porque a emoção, a informação chega no nosso cérebro, vamos colocar assim, como que chega isso? A informação chegou no nosso cérebro, ele vai te levar ou positivo ou negativo. Vai depender daquilo que você, as tuas crenças, a tua cultura, o que você acredita. Então, vai te levar para um momento. Se, por exemplo, é uma raiva, a raiva é uma emoção que ela explode, né? Naturalmente, você explode a hora que ela chega, né? Chegou a informação, você já vai, né? Tanto que no filminho que ele é vermelho e ele explode, né? É difícil controlar a raiva? É, mas todos nós temos. Então, a gente consegue controlar uma emoção? Dependendo qual for, a gente consegue. Mas isso são técnicas que todos os dias nós temos que fazer para conseguir controlar uma raiva. Por exemplo, às vezes chega assim, você se estressa tanto o dia inteiro. Chega no fim do dia, você fala, por que eu me estressei? Você está lá, sabe, encolhida. Você fala, por que eu fui me estressar tanto? Então, você conseguir fazer um filtro da tua vida, né? Por isso que a terapia é tão importante, né? Sim, que a gente ensina. Exatamente. A terapia é fundamental, eu diria, momentos, né, doutora? assim, sim, fundamental, né? Eu falei, quem dera que todas as pessoas pudessem fazer um processo terapêutico, né? Para entender a lidar com as emoções, o que está acontecendo. Eu sempre falo, aprender a fazer a leitura da vida. A gente tem que aprender a ler a nossa vida, o nosso dia a dia, o que está acontecendo, as pessoas à nossa volta. Agora, Regiane, eu quero te perguntar também,
A gente já entendeu que é muito negativo para o seu interior, para o seu dia a dia, você ficar suprimindo essas emoções, né? Mas há momentos de vivê-las também, né? E eu também quero te perguntar o seguinte, o quão tóxico pode ser para outras pessoas que convivem com aquela pessoa que, ai, tá tudo bem, tá tudo certo o tempo todo. Porque assim, você vê uma pessoa que acha que tá tudo bem, e aí você tá passando por uma situação difícil, você fica pensando, por que a vida dela é perfeita e a minha não, de repente? Isso traz sentimentos para quem está no convívio dessas pessoas que também podem ser prejudicial, né? Como tratar isso, como identificar isso? Acontece muito, sabe? E principalmente dentro de consultório que a gente vê, porque a pessoa ela chega tão mal, sabe? Fala assim, nossa, eu vou na academia, aquelas pessoas lindas, maravilhosas, parece que estão bem. Eu entro em rede social, nossa, aquelas pessoas estão bem. Ou convive, sabe? Então a pessoa ela chega num ponto que ela fala assim, nossa, eu não posso ficar mal, eu não posso ficar triste, eu não posso sentir raiva, eu não posso colocar essas emoções que a gente não gosta de sentir. Então ela começa a se prejudicar com as questões emocionais pelo fato do quê? Eu não posso sentir isso porque a outra está super bem. Então, às vezes, até ela conseguir identificar que essa pessoa, por exemplo, ela tem essa questão da positividade tóxica, leva um tempo, né? E assim, algumas vezes acaba se afastando, infelizmente, ou alguém, quando é muito sincero, fala, ô, fulana, não tem como você ser feliz o tempo inteiro, né? Mas é difícil quem consegue falar. Tem pessoas que são sinceras e falam, né? Porque senão leva o outro mesmo, o outro começa a se sentir mal. Nossa, mas a pessoa está tão bem, os outros estão tão bem, por que eu não estou bem? Porque só comigo, Porque né? só comigo, tudo comigo, tudo comigo. Então, assim, acaba desenvolvendo situações emocionais diferentes, acaba desenvolvendo uma ansiedade, uma depressão, sabe? Algo muito grande, por quê? Porque nada na minha vida dá certo. Na dos outros dá, mas na minha não. Então, assim, cuida das pessoas com quem que você convive, cuida, você chega lá na academia, você vai olhar as pessoas e fala assim, tá, cada um tem um estilo. Vai olhar a rede social, cuida das pessoas que vocês estão vendo, sempre lembre, existe bastidores da vida real. Mas as pessoas não colocam esses bastidores, as pessoas colocam sempre as coisas lindas, perfeitas que está lá, né? É aquele filtro, né, doutora? É o filtro. E assim, o problema é você começar a comparar a sua vida e falar, nossa, minha vida nada dá certo. Não, a tua vida dá certo, mas você tem que aprender a se olhar, o seu autoconhecimento. Que é fundamental, eu acho que é sobre isso, né? Você falou uma palavra essencial, que é o autoconhecimento, se conhecer, entender o momento que você vive. Doutora, quais são as suas informações de contato? Quem quer falar mais sobre isso, quem quer se entender, como é que faz para te encontrar? Então, tem a página no Instagram, psicóloga Regiane Roth, e tem o número do meu celular nessa página mesmo, que entra em contato diretamente comigo, né? Só clicar lá que consegue ter algumas informações. Tem bastante conteúdo lá. Que bom! Já vou acompanhar, já vou seguir. Foi um prazer te receber aqui. Foi muito ótimo. Obrigada, Obrigada viu? a você. Obrigada. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Também vai ter a fotinho lá da doutora Regiane no nosso Instagram com o @ dela. É só você clicar e vai ser direcionado diretamente para a página dela.